escura noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Logo de manhã quero te buscar. Escura noite, brilha a tua luz. Em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. É com essas palavras que eu saúdo a cada uma de vocês através deste meio de comunicação. O Espírito Santo de Deus nos motiva a ouvir com atenção a sua palavra e guardá-la com fé em nossos corações. Estamos há quase 4 meses de quarentena em distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Por isso nos reunimos de forma virtual, cada uma na sua casa, para celebrarmos a nossa fé no Trino Deus, buscando a orientação da sua palavra confortadora nesses tempos difíceis que vivemos. Assim nos reunimos neste culto online, neste 6º domingo após Pentecostes, não em nosso nome, mas em nome e na presença do Deus que é Pai, Criador dos céus e da terra, em seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, e do Espírito Santo que nos une, mesmo que distantes, e nos impulsiona a sermos comunidade. Amém. Oremos confessando os nossos pecados. Querido Deus, te agradecemos porque cumpriste tua promessa de estar conosco sempre através do teu Santo Espírito. Assim nos achegamos a ti com inteira confiança para entregarmos nossas falhas. Pecamos, ó Deus, em pensamentos, em palavras, em ações e em omissões. Não raro fraquejamos na fé, na esperança e no amor. Por vezes, dúvidas preenchem o nosso ser e não mais conseguimos cumprir com a nossa tarefa de sermos tuas testemunhas. Perdão, Senhor, quando não conseguimos refletir todo o amor que vem de ti. Perdão quando, como filhos e filhas teus, somos incapazes de viver conforme a ação do teu Santo Espírito. Perdão, Senhor, quando por causa do distanciamento social devido à pandemia, já não mais vemos sentido em participarmos de nossa comunidade de fé, de contribuirmos com os nossos dons e bens, de anunciarmos a tua vontade, de vivermos a nossa fé, assim como nos chama diariamente o teu Espírito Santo.
Dá-nos, ó Deus, o teu perdão e a paz que tanto ansiamos. Amém. O apóstolo João, na sua primeira carta, escreve: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Queridos irmãos, queridas irmãs, com o amparo desta palavra, podemos crer que Deus ouve a nossa oração e Ele perdoa os nossos pecados. Vamos agora cantar glórias ao nosso Deus, porque o seu amor e a sua misericórdia por nós dura para sempre. Glória te seja dada ao Senhor. 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 Nos preparamos agora para ouvir as leituras bíblicas com um momento de oração. Oremos. Deus de amor e cuidado, rendemos graças a Ti por podermos celebrar em nossa casa este culto online. Graças porque ao longo da história sempre de novo Tu te voltas para o Teu povo com misericórdia e compaixão. Graças porque podemos receber novamente de Ti a Tua boa e santa palavra. Que o Teu Espírito Santo abra nossos corações e mentes para recebê-la como terra fértil recebe a boa semente. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos agora o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé.
Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Até aqui a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes as pessoas que ouvem a palavra de Deus e aguardam no seu coração. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos e todas vocês. Amém. Estamos vivendo dias sombrios devido à pandemia do coronavírus. Nossas igrejas estão fechadas, nossos encontros presenciais ainda não podem retornar. Tudo isso dá um sentimento de angústia diante da situação que nos encontramos. Muitas pessoas se sentem sozinhas, depressivas, tristes e impacientes. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, são tempos passageiros, assim esperamos. Tudo isso irá passar, portanto temos que nos cuidar e cuidar das pessoas ao nosso redor. Li uma frase dias atrás que dizia assim: a igreja não está vazia, ela está cheia de amor ao próximo. Ou seja, a igreja vazia nesses tempos difíceis que vivemos é um sinal do amor de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, precisamos continuar firmes ainda no distanciamento social a fim de conter a propagação desse vírus que está causando milhares de mortes no mundo todo e, consequentemente, dor e tristeza. A pandemia ainda não acabou, portanto, a quarentena continua sendo recomendação dos órgãos de saúde para a proteção da vida. Porém, é importante lembrar que a palavra de Deus, o Evangelho, não ficou de quarentena. Pelo contrário, os cultos foram e estão sendo transmitidos através da internet. Praticamente todos os dias recebemos mensagens de fé e esperança via WhatsApp, através das redes sociais. Na nossa paróquia nós temos todos os domingos o culto online e desde a semana passada começamos a enviar áudios 2 vezes por semana, nas terças e nas sextas, com mensagens para nos fortalecer na fé em tempos de distanciamento social. Ou seja, de muitas maneiras, no mundo todo, a palavra de Deus não ficou trancada, não foi cancelada. Ela foi e está sendo anunciada, e o seu alcance está sendo muito maior do que se tivesse sido anunciada apenas de forma presencial. A palavra de Deus tem sido o nosso consolo, o nosso conforto nesses tempos de aflição, e ela também nos orienta, nos corrige, nos carrega em nossas crises e dificuldades, assim como vemos na Bíblia, que nas situações difíceis, o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, recebeu o auxílio de Deus através da sua palavra. Assim também, a cada dia, Deus tem nos auxiliado com sua presença amorosa,
e Deus nunca nos deixa sozinhos. Queridos irmãos, queridas irmãs, a leitura bíblica para a pregação deste 6º domingo após Pentecostes vem do Antigo Testamento, profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 13, que eu passo a fazer a leitura. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão, onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Que texto lindo e motivador, não é mesmo? O profeta Isaías está falando para um povo exilado. Esse povo não tem motivos de louvor e adoração visíveis aos seus olhos naquele momento, mas o texto tem um convite para transformar o desânimo em alegria, vontade de lutar e também força para mudar a realidade. O texto bíblico trata do tempo da salvação, das bênçãos que serão concedidas por Deus ao povo após a libertação do cativeiro. Também nós, queridos irmãos, queridas irmãs, que vivemos no ano de 2020, precisamos ouvir palavras de ânimo e coragem entre a realidade do povo exilado e a nossa realidade. Há um enorme abismo histórico, cultural e geográfico. E mais, nós, diferente do que na época de Isaías, nós temos a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós e continua habitando entre nós, que é Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Libertador. Ele é a palavra palpável, concreta de Deus, que rega e faz germinar a luta pela libertação, que faz germinar a esperança por dias melhores. Vivemos em tempos onde diariamente recebemos muitas informações. Os noticiários, o jornal, o rádio, a internet estão abarrotados de informações. Muitas dessas informações são desnecessárias, outras produzem ansiedade. Muitas informações estão carregadas de discurso de ódio, de intolerância, que ferem o próximo. Outras ainda são falsas, as chamadas fake news. Por isso é muito importante saber filtrar tanto o que recebemos de informações, tanto o que nós compartilhamos adiante. É importante sempre termos bom senso e verificar se a informação que nós compartilhamos é verídica e se realmente é útil. Contudo, no meio desse turbilhão de informações, a palavra de Deus não é apenas mais uma informação. A palavra de Deus é viva, é transformadora. Por isso a comparação com a neve e com a chuva. É interessante porque uma vez que a chuva ou a neve caem do céu, elas não voltam. Elas regam a terra e são capazes de fazer brotar a vida, até mesmo em lugares áridos. Também assim é a palavra de Deus. Ela é capaz de transformar até mesmo o coração mais duro. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto bíblico de hoje nos ensina que a palavra de Deus nunca
nunca fica sem efeito na vida da gente. Ou seja, ela sempre tem algo a nos dizer a partir do momento que nós estamos passando na nossa vida. Se for para o consolo, a palavra irá nos consolar e nos dar forças. Se for para nos convidar ao arrependimento, a palavra irá nos levar à reflexão de nossas ações e, consequentemente, ao arrependimento. Se for para nos fortalecer na esperança, a palavra irá semear a esperança em nosso coração. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. Ela é sempre atual e necessária em nossos dias. Que possamos sempre viver a partir da palavra de Deus. Somente ela tem o poder de nos transformar e de nos fazer enxergar a situação na qual vivemos. Somente a palavra tem o poder de nos auxiliar a sermos melhores na nossa relação com o mundo, com as pessoas e com Deus. Somente a palavra tem o poder de nos fortalecer na fé em Deus, de nos motivar a semear a esperança por dias melhores e de nos mover para o amor ao próximo. Sigamos firmes e fortes na fé, queridos e queridas irmãos. Alegremo-nos porque Deus está conosco, Ele nunca nos abandona. Amém. Semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Em tempos de pandemia do coronavírus, nunca foi tão difícil para as pessoas se reunirem para sepultar os seus entes queridos sem poder cantar os hinos de consolo e fé, sem receber os abraços e o suporte físico de outros familiares e da própria comunidade de fé. São tempos difíceis, principalmente para os que choram a perda das pessoas amadas. No domingo passado, dia 5 de julho, nós nos despedimos de um verdadeiro guerreiro na luta pela vida. Depois de 7 meses hospitalizado em Porto Alegre, faleceu Gilmar Roberto Friedrich, de 44 anos de idade. Gilmar era membro da comunidade de Dom Pedrito e nesse longo período internado no hospital da PUC em Porto Alegre, a Deise, sua esposa, foi uma companheira fiel e incansável, sempre ao seu lado, lhe auxiliando. Aqui em Dom Pedrito, todos e todas, família, amigos, comunidade, estávamos em oração nesse tempo.
Mas devido às complicações e gravidade da sua enfermidade, o Deus misericordioso aliviou as suas dores e lhe acolheu de volta em seus braços. Gilmar deixa enlutados a mãe Inga, a esposa Daisy, os filhos Roberto e Camila, um irmão, sogro e sogra, 3 cunhadas e demais parentes, colegas e amigos. Foi sepultado na última segunda-feira, dia 6 de julho, no cemitério Jardim da Paz de Dom Pedrito. Nos solidarizamos com a família enlutada, buscando a força e a orientação da palavra de Deus que diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês irão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Assim nos diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Que toda a família enlutada, especialmente a mãe Inga, a esposa Daisy e os filhos Roberto e Camila, possam sentir o abraço confortador do Deus misericordioso e confiar que esse Deus acolheu o nosso irmão na fé, Gilmar, em seus braços, e agora confiamos que ele está descansando. E um dia, assim confiamos, iremos nos reencontrar novamente na eternidade. Vamos ter um momento de oração. Querido e misericordioso Deus, estamos tristes pelo falecimento do nosso querido irmão Gilmar Roberto Friedrich, que após 7 meses hospitalizado, lutando pela vida, faleceu no domingo passado, aos 44 anos de idade. Intercedemos pela família enlutada, especialmente pela mãe Inga, pela esposa Daisy e os filhos Roberto e Camila. Queremos agradecer por tudo que o Senhor concedeu através deste nosso irmão na fé, por tudo que a família vivenciou junto, por todos os momentos, pelas alegrias e dificuldades enfrentadas. Pedimos-te que ajudes a família enlutada a enfrentar a saudade, a tristeza, o vazio que sentem. Pedimos por conforto e proteção. Tu compreendes a dor da morte, porque tu mesmo enfrentaste este caminho tão doloroso. Nós cremos na promessa da ressurreição e da vida eterna, pois diante de ti a morte não tem a última palavra. Que possamos confiar na nova morada para continuar a vida aqui neste mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina eternamente. Amém. Pelas leis
Jesus Cristo diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ter agora um momento de oração, de intercessão e de gratidão. Oremos. Querido e amado Deus, te agradecemos por teu infinito amor para conosco, por tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te agradecemos por nos proporcionares este culto online. Nosso coração se alegra por ouvir novamente a tua palavra. Ainda não podemos nos reunir na igreja devido ao vírus, porém celebramos nas nossas casas, unidos e fortalecidos através do teu Santo Espírito. Intercedemos por nossa igreja, por teus ministros e ministras, por tuas lideranças e membros. Permita que tenham um ouvido aberto e atento para a tua palavra. Não deixe que nenhum vírus tenha o poder de calar a tua voz. Sonhamos poder nos reunir de forma presencial novamente, ansiamos por abraços, por comunhão. Enquanto não pudermos, ó Deus, não permitas que o distanciamento social enfraqueça a nossa fé em Ti, nem que desanimemos na comunhão contigo e com os irmãos e irmãs na fé. Intercedemos pelas autoridades de nossa nação, para que possam ouvir a tua voz e possam governar e legislar com justiça e ética, sem interesses pessoais e visando o bem comum. Intercedemos para que seja feita a tua vontade por primeiro, ó Senhor, e não a nossa. Senhor, te pedimos pelas pessoas que estão doentes, com dificuldades e privações, para que a tua mão bondosa ampare cada um e restaure suas forças e suas esperanças, dando ânimo para continuar a vida, mesmo diante das dificuldades e privações. Consola as famílias que perderam um ente querido e que estão com os corações enlutados. Sê tu, ó Deus, o Deus da vida, a esperança da ressurreição por meio de Jesus Cristo. Estamos apreensivos e preocupados diante da situação de pandemia que estamos vivendo. Ó Deus, já nos falta coragem para contar as mortes e as dores causadas pela Covid-19. Pedimos a tua bênção e proteção a todas as pessoas que precisam se expor ao vírus. Protege e abençoa os profissionais de saúde que lutam para salvar vidas. Abençoe e ilumine os cientistas que buscam a vacina para esse vírus. Cuida de nós, ó Deus, auxilia para que possamos cuidar as pessoas ao nosso redor. Renova em nós a esperança, dá que possamos sair deste momento difícil. Intercedemos também pelas vítimas da enchente aqui no Rio Grande do Sul. Fica com as pessoas desabrigadas, desalojadas, desorientadas. Fica com as pessoas que perderam suas casas, seus pertences, partes importantes de suas memórias. Permite que a solidariedade se multiplique na mesma proporção que as águas. Tu conheces os motivos de gratidão e também os motivos de intercessão que estão guardados no silêncio de nossas mentes e corações. Nós os colocamos em tuas mãos para que nos ajude a carregar. Oramos em nome de Jesus Cristo, que assim nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Encerramos este culto online recebendo a bênção e a proteção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Que assim te abençoe, triuno Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana, cuidem-se, fiquem na paz do Senhor
e sirva a Ele com gratidão e também com alegria. Amém. Dá-nos esperança e paz.